Vamos voltar ao vivo com a Mônica Hermírio para trazer um caso inacreditável no trânsito. Uma mulher sem habilitação foi flagrada transportando 10 crianças para a escola em um veículo irregular e acima da capacidade permitida. Mônica, que absurdo, hein? Um risco para essas crianças, principalmente. Pois é, Bia, 10 crianças em um carro que cabiam 7 pessoas, ou seja, não tinha cinto de segurança para todas elas. E além disso, ela não tem habilitação, não é habilitada para dirigir e também não tinha autorização para fazer transporte escolar. Ou seja, no popular estava toda errada. Para a gente entender, né, se é crime, o que é que pode acontecer com essa mulher ou com qualquer pessoa que tente fazer transporte escolar, que tente dirigir dessa forma, colocando em risco, inclusive, a vida dessas crianças. A gente conversa agora com o Antônio Monteiro, ele que é especialista em trânsito, já está aqui com a gente. Antônio, a gente vê as imagens, né, e fica até sem acreditar que a pessoa, com tanta informação, sabendo que existe o Código de Trânsito, né, que tantas coisas são proibidas e mesmo assim insiste em andar errado. 3 infrações, é crime a forma como ela conduzia, né, esse trabalho de levar crianças? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Bia. Como você colocou, Bia, é quase inacreditável você ver isso na capital, né? Infelizmente, a gente que roda muito o estado, às vezes vê essas situações parecidas, como a gente já colocou aqui algumas vezes com vocês, e numa moto ter 5 pessoas, né? 2 adultos e 3 crianças. De ter criança até não pendurada no guidão da moto, e você vê isso comumente no interior. Mas ver isso na capital, né? E se a gente for listar aí a questão das infrações, dá até mais, Mônica, porque você tem dirigir inabilitado, crime previsto no Código de Trânsito de forma muito clara. Você tem aí excesso de passageiros, já que o veículo era para 7 e tinha 10. Você tem aí a falta do cinto de segurança, porque como está aí passageiro, falta de cinto de segurança. Tem um outro artigo tipificado no Código de forma muito clara, que talvez o veículo não seja em nome dela. Então alguém permitiu que ela dirigisse inabilitada. Então ela entregou ou permitiu. Então isso é outra infração de trânsito que cabe inclusive a suspensão da CNH do proprietário do veículo, caso não seja ela. Tá? Então você tem um pacote de situações aí que pode até, Deus o livre, acontecer um acidente, envolver uma criança dessa, né, que venha bater com a cabeça no painel, que venha até na questão do transporte escolar. É obrigatório a presença do ajudante para justamente você não permitir que essas crianças não sejam atropeladas ao descer do veículo, porque todas as escolas sempre tem um movimento de veículo. Então, aí está, como você diz, está uma festa de irregularidades e é surpreendente ver isso na capital. E me surpreende também ainda mais, eu fiquei imaginando o pai entregando a 10ª criança a essa pessoa. Como é que eu sou pai, o meu maior patrimônio, né, são meus 4 filhos, e vou pegar meu filho e vou colocar dentro de um carro que eu não sei quem está dirigindo, eu contratei, mas não sei quem está dirigindo, e já estou vendo 9 outras crianças dentro desse carro. Então, assim, como é que está também essa capacidade e essa postura desse pai que contratou esse serviço e está colocando o filho em risco para economizar trocado? Então, também é muito surpreendente essa situação. Antônio, na questão da escolha, né, do transporte escolar, o que é que os pais devem ficar atentos? Claro, além de escolher um transporte que tenha pelo menos lugar para a criança sentar, quais são outros detalhes que os pais precisam ficar atentos? O transporte escolar, ele é regulamentado, então tem todo um regramento de forma muito clara e definida. Então, o transporte escolar precisa estar cadastrado junto ao órgão de trânsito municipal, e aí esse é um outro problema também no interior, que só tem apenas 18 municípios integrados, então um monte de município está bem bagunçado, mas voltando para a capital, existe essa regularização. Dependendo do tamanho do veículo, o tipo de veículo, há o tipo da CNH, né, da questão da categoria de acordo com o tamanho do veículo. A questão, sim, do cinto de segurança é fundamental, e aí dependendo do tamanho da criança, existe uma discussão muito ampla, né, que transporte remunerado não se obriga a cadeirinha. Eu chego a dói quando se fala isso, mas infelizmente tem uma regrinha que táxi, algumas coisas assim, não é obrigatória a questão da cadeirinha, mas enfim, é outro debate. Mas tem também a obrigatoriedade também no transporte escolar de ter o curso, né, para
motorista de transporte escolar. Isso é obrigatório. E alguns anos atrás os órgãos fiscalizaram sobre isso e houve até uma melhora a nível de prefeitura. Mas a nível particular, contém algumas regras, existe alguns regramentos e é importante, fundamental, que o pai, na hora de contratar, verifique isso, na hora de contratar e na hora de entregar o filho. Porque pode acontecer numa situação que, não sei se é o caso, do cadastro ter sido feito em outro condutor e naquele momento, por qualquer outra razão, substitua o motorista. Então é fundamental que o pai confira essa situação também quando for entregar o filho. Antônio, no caso, ela não tem o registro. Isso implica alguma multa, alguma penalidade para ela por fazer transporte escolar sem estar devidamente habilitada, autorizada a fazer esse transporte, além, claro, da habilitação que ela não tem. Mas essa habilitação para ser motorista escolar implica em alguma penalidade para ela? Tem sempre um debate a questão do trânsito e do transporte, né? O trânsito que rege é o CTB, então você tem várias regras ali do CTB que estabelece as infrações de trânsito e tem as regras de transporte que quem define é a prefeitura e quem controla, no caso em Maceió, é a DMTT. Então, não posso te precisar aqui quais as regras e quais tipos de infrações e multas que ela vai cometer. Mas você tem que avalizar nessa situação as duas situações, as regras de trânsito e as regras da parte de transporte. E ainda é uma prestação de serviço, então ainda tem outras regras quanto a recolhimento de imposto, enfim, outras situações. Antônio, ainda voltando à questão da segurança, né, da atenção que os pais precisam dar. Tem algum órgão que os pais possam entrar em contato para ter certeza se aquela pessoa que ele está querendo contratar, se ela realmente está habilitada? Tem como os pais conferirem antes, não só perguntando ao motorista, né, se ele tem esses documentos, mas algum lugar que ele possa verificar essa informação? Especificamente na capital Maceió, é a DMTT, nos municípios de interior onde houver SMTT e onde não tem SMTT, às vezes existe alguma espécie de credenciamento junto à prefeitura. Mas sobre a situação específica de Maceió, é na DMTT que tem esse cadastro que acompanha esse processo. Obrigado pelas informações. Conversei com o Antônio Monteiro, especialista em trânsito. Portanto, está aí uma sucessão de absurdos, né, Bia? Esse caso aconteceu, eu acredito que eu não falei logo no início, na cidade universitária. Foi exatamente na Avenida Empresário Nelson Oliveira Menezes, no bairro Cidade Universitária. Esse flagrante, né? Ela foi parada em uma blitz de fiscalização e aí foi quando os agentes descobriram, né, a falta de habilitação, o excesso de crianças, né, de alunos dentro do carro e a atividade de motorista de van escolar, né, de motorista de transporte escolar, que estava sendo exercida de forma irregular, Bia. Uma sucessão de absurdos.